Nessa aula, nós vamos aprender a salvar dados dentro do nosso banco de dados. Então, nós vamos vir aqui na nossa case da ação do nosso botão de salvar, o nosso toast que nós criamos na aula passada. Então, nesse momento, nós vamos apagar esse toast e vamos aqui dentro chamar um novo método. Esse método, eu vou chamar ele de salvar dados. Eu vou criar esse nosso método logo aqui abaixo do nosso onClick. Então vou chamar aqui private void salvar dados. Antes de começarmos a inserir códigos aqui dentro desse nosso método, vamos criar já também as nossas variáveis que vão nos auxiliar a se comunicar com o nosso database, com o nosso banco de dados do Firebase. Então vamos criar aqui a nossa variável database, que ela é do tipo aqui Firebase database. E aqui embaixo, no nosso onCreate, vamos pegar essa nossa variável. Então vamos aqui colocar o Firebase database.getInstance. Dessa forma aqui, então, relembrando vocês, estivéssemos dando um clique em cima lá do serviço de database, do Firebase. E agora sim podemos, então, aqui começar a fazer a implementação do nosso código. Então, primeiro, eu vou vir aqui na nossa Activity de ler dados e nós vamos salvar essas informações na mesma pasta onde nós estávamos aqui lendo as informações, dentro dessa nossa pasta gerentes. Então eu vou vir aqui na nossa Activity de ler dados e vou copiar essa referência aqui, que ela vai ser a mesma. Vou copiar e vou colar aqui dentro. Por isso que é essencial que você assista todas as nossas videoaulas para que você não fique perdido na hora que eu mencionar alguma coisa que nós já fizemos anteriormente. Então aqui, veja que nós criamos aqui uma variável do tipo database reference e aqui nós estamos pegando o nosso database.getReference e agora nós começamos a acessar as pastas que estão armazenadas lá no nosso banco de dados. Então primeiro acessamos a pasta BD e depois a pasta gerentes. Então dentro dessa pasta gerentes nós vamos estar gravando novas informações. Agora então eu vou pegar essa nossa variável reference, vou colocar um ponto e vou colocar um shield. E aqui dentro eu vou colocar agora o nome de uma pasta que vai ser armazenada aqui dentro, porque eu já vou armazenar de forma organizada. Aqui dentro do nosso banco de dados, nós temos aqui somente uma pasta 0, a 1 nós já tínhamos apagado anteriormente. Agora eu vou criar uma pasta com a numeração 10. Então aqui no nosso código, eu vou colocar 10, vou colocar um ponto e vou colocar setValue. E dentro desse setValue é onde nós vamos estar inserindo a informação que nós queremos estar gravando aqui dentro. Nós podemos fazer isso de algumas maneiras diferentes. A primeira maneira que eu vou estar ensinando para vocês é utilizando um map, um hash map. Aqui nós vamos chamar o map. Aqui nós vamos colocar, no caso aqui, uma identificação, que é essa nossa primeira string, e a nossa segunda string aqui é o nosso valor, como se fosse lá no nosso banco de dados. Aqui eu vou colocar valor e depois dar um new hashMap. Pronto. Agora eu vou pegar essa nossa variável valor e vou colocar um put. E aqui eu tenho que passar uma chave, que é o identificador, e depois o valor. Então a chave aqui que eu vou colocar vai ser nome. E o valor eu vou colocar aqui Johnny Arce. Aqui eu vou colocar também valor. Ponto. Put. Vou passar aqui. Vou passar aqui a identificação agora. Idade. E vou colocar aqui o valor 28. Veja que aqui eu não posso colocar um inteiro aqui, porque aqui nós estamos dizendo que essa variável valor, ela vai armazenar uma string, que no caso é o identificador, e aqui nós vamos colocar o valor. E aqui eu estou colocando que esses valores são somente strings.
Então, se eu for tentar colocar aqui, por exemplo, 28, veja que ele vai ficar com erro. Para solucionar isso, vamos colocar aqui um object, pronto, que eu posso colocar qualquer informação. E vou colocar aqui também put fumante e colocar aqui o valor false. Pronto. Agora então, aqui dentro do setValue, eu quero armazenar todo esse conteúdo que eu inseri dentro dessa nossa variável valor. E fazendo essa simples forma, nós já conseguimos salvar informações no nosso banco de dados. Mas, como eu já expliquei para vocês lá nas nossas videoaulas de Storage, nós podemos aqui adicionar um ouvinte. Que dessa forma o Firebase ele vai nos informar se realmente foi gravado essas informações lá dentro do banco de dados ou não. Então aqui eu coloco add onCompleteListener e depois new onCompleteListener. Mais uma vez, olha aqui o listener, que é o nosso ouvinte. Aqui nós vamos fazer um if, pegar essa nossa variável aqui task, que significa tarefa, e vamos verificar se nós tivemos sucesso em fazer a gravação dos dados. Aqui dentro eu vou colocar um toast. Eu vou copiar aqui de cima o nosso toast. E vou colocar aqui. Vou exibir aqui uma mensagem. Sucesso ao gravar dados. Então, caso aconteça sucesso, nós vamos cair aqui dentro desse if. Se houver alguma falha, nós vamos cair aqui dentro. Aqui eu só vou mudar o início. Vou tirar sucesso e vou colocar erro ao gravar dados. Vamos então agora executar o nosso projeto. Veja que ao clicar então no nosso botão salvar, nós vamos chamar aqui o nosso método salvar dados. E aqui dentro do nosso salvar dados, nós vamos ter a nossa variável reference, que vai indicar aonde, em qual lugar do nosso banco de dados nós queremos salvar as informações. E aqui nós estamos especificando que nós queremos acessar a pasta BD, depois a pasta gerente, e daí dentro da pasta gerente nós queremos criar uma pasta com o número 10 e dentro dessa pasta 10 definir um valor. E esse valor aqui está sendo representado por essa nossa variável valor. Ficou meio redundante, né? Então essa nossa variável valor, ela vai armazenar lá no nosso banco de dados uma identificação nome, uma outra identificação idade e uma outra identificação fumante. E cada uma dessas identificações aqui vão ter esse valor, Johnny Arce, 28 e false. Veja que nós estamos aqui inserindo os nomes dos identificadores que nós já temos aqui na nossa pasta 0. E também são identificadores que nós já utilizamos nas nossas aulas lá na hora de fazer a leitura das informações, que é fumante, idade e nome. Eu vou deixar já aqui meio afastado aqui um pouco para o lado esquerdo o nosso banco de dados. E vou então vir aqui e executar o nosso emulador. E depois então que nós definimos aqui o valor, nós adicionamos um ouvinte para nos informar se realmente vamos ter sucesso ao gravar os dados ou vamos receber aqui um erro. Já vou deixar aqui o nosso banco de dados. Vou deixar o nosso emulador logo aqui ao lado também. Pronto. Agora eu vou então clicar aqui no database gravar, alterar, excluir. Vou clicar aqui em salvar. Veja que aqui nós só temos por enquanto a pasta 0, mas ao clicar agora em salvar, aqui recebemos a mensagem nos informando que houve sucesso ao gravar os dados e aqui apareceu as informações que nós acabamos de inserir lá no nosso código. Veja que a pasta 10 surgiu e aqui dentro da pasta 10, então nós temos aqui fumante, false, idade 28 e o nome Johnny Arce. Assim como nós fizemos aqui, veja que é a mesma informação. Agora, nós vamos aprender a gravar essas informações aqui de outra forma. Nós vamos apagar aqui então
esse tipo de informação ali que nós conseguimos obter. E vamos agora criar uma variável do tipo gerente. Vou colocar aqui new gerente. E agora aqui eu vou inserir nesse nosso construtor, lembrando que esse nosso construtor aqui, gerente, nós temos um que é vazio, aqui está ele, e veja que nós temos um outro construtor que, se você quiser, você consegue inserir nome, idade, fumante e uma lista de contatos. Eu vou retirar aqui essa lista de contatos, porque nós não vamos estar fazendo isso por enquanto. Vou apagar aqui. Então veja que nós podemos criar um gerente com nome, idade e fumante. Então eu vou vir aqui novamente. Então aqui eu vou inserir nome. Vou colocar agora Leonardo. Idade 31. E o fumante vou colocar false. Então veja que agora eu estou construindo um gerente com essas informações aqui. E aqui dentro do nosso setValue eu vou passar essa nossa variável gerente. Só que agora, aqui eu vou colocar, eu quero que seja criada uma pasta 9. Vou agora executar o nosso simulador. Pronto, vou abrir aqui ele. Vou abrir novamente aqui o nosso database também. Vou vir aqui no database gravar, alterar. E agora eu vou clicar em salvar. Recebi a mensagem e aqui nós temos agora a nossa pasta 9. Veja que ao clicar aqui na pasta 9, veja que nós temos aqui a mesma informação que nós inserimos lá no nosso código. Fumante false, idade 31 e nome Leonardo. Mas veja que aqui é muito complexo ou até muito entediante toda hora você ficar escolhendo aqui um número, ou melhor, uma string aqui, ou uma informação, para que seja o nome da nossa pasta. Então, ao invés aqui de você ficar setando manualmente aqui o nome da pasta, nós podemos apagar aqui esse shield e colocar esse comando aqui, push, que vai fazer com que as pastas, o nome das pastas, ela seja gerada de forma aleatória. Eu vou executar o nosso projeto agora, novamente, para que você entenda que realmente vai acontecer. Pronto, já construiu já o nosso projeto. Então eu vou abrir aqui novamente o nosso banco de dados. Vou excluir aqui essa pasta 9 e essa pasta 10 que nós acabamos de gravar. Pronto. Então eu vou vir aqui novamente e vou clicar aqui na opção salvar. Surgiu a mensagem, sucesso ao gravar, e veja que agora aqui nós temos uma pasta com o nome escolhido pelo próprio Firebase, porque ele gerou isso daqui de forma aleatória. Veja que são as informações que estão lá no nosso código, e se eu clicar em salvar aqui, veja que ele vai criar uma outra pasta com outro nome diferente. Porque esse comandinho aqui, push, ele nunca vai gerar a mesma identificação, ele sempre vai gerar identificações diferentes. As informações aqui que estão armazenadas são as mesmas aqui, false 31 Leonardo, false 31 Leonardo, porque aqui no nosso código nós estamos montando aqui esse gerente com essas informações. Mas vocês podem ver que graças então a esse comandinho aqui push, o nosso banco de dados, ele vai gerando as nossas pastas agora de forma manualmente. Veja que agora gerou outra. Eu vou apagar aqui essas pastas. Excluir. Excluir. E agora excluir. Então, entendendo isso, nós agora vamos pegar então as informações que o nosso usuário ele vai estar inserindo aqui no nome e na idade. Então, o que nós temos que fazer aqui? Eu vou criar aqui em cima uma string chamada nome e eu vou pegar o nosso edit text nome. Não confunda o edit text nome pasta, não é essa, é essa daqui. Pegar aqui o get text ponto toString
depois string, idade, pegar aqui o nosso edit text, underline idade, ponto, get text, ponto, toString, vou fechar aqui, e agora aqui eu tenho que criar uma variável chamada idade. Vou até trocar aqui o nome, vou colocar aqui idade underline string, porque essa nossa variável aqui, ela vai receber o texto que o usuário digitou. E aqui nós vamos fazer a conversão desse texto, que vai ser um número, para um inteiro de verdade. Então aqui eu vou pegar e chamar aqui o integer.parseInt e vou colocar aqui a nossa string. Dessa forma, como o usuário ele vai inserir somente números aqui, então nós temos certeza que não vai ter nenhuma letra ou nenhum caractere que não seja um número. Então aqui nós podemos utilizar esse comando aqui que vai converter esse texto de número que o usuário inseriu para um inteiro de verdade. E depois que nós fizermos isso, nós podemos vir aqui então, onde está Leonardo, nós podemos estar apagando e colocando aqui a nossa variável nome, que é essa nossa variável aqui, e aqui onde está idade, nós podemos tirar também e colocar a nossa variável idade, que é essa nossa variável aqui, que ela é do tipo inteiro. E esse fumante eu vou deixar assim por enquanto, porque aqui no nosso emulador, no nosso projeto, nós não colocamos nenhum edit text para representar aqui o fumante. Então, por padrão, eu vou deixar aqui como false. Então, feito isso, eu vou agora executar novamente o nosso emulador. Vamos esperar aqui ser feita a construção do nosso código. E pronto. Então eu vou abrir aqui primeiro o nosso banco de dados. Veja que nós só temos aqui a pasta 0. Vou vir aqui no nosso emulador. Vou vir agora aqui na opção de gravar. Vou inserir aqui agora o meu nome. E vou colocar a idade 28. Vou clicar agora em salvar. Veja que apareceu a mensagem. E aqui a nossa pasta também foi criada de forma automática. E aqui está a informação que nós acabamos de inserir, Johnny, e também a idade 28. Agora então eu vou inserir aqui uma outra informação. Vou colocar aqui Leonardo. E vou colocar aqui a idade 56. Vou clicar aqui em salvar. Veja que gerou aqui agora uma outra pasta. Vou abrir ela e veja que ela vai ter as informações que nós acabamos de inserir também. Então dessa forma você pode inserir aqui quantas informações você quiser, que conforme você for salvando aqui vai sendo criado aqui outras pastas. Eu vou apagar aqui, vou deixar só a nossa pasta 0. Vou voltar aqui no nosso código. Então veja que esse procedimento aqui, ele faz a gravação dos seus dados direto na sua pasta lá do Firebase, no caso na nossa pasta gerentes. Então, tendo entendido isso daqui, em uma outra videoaula nós vamos fazer os tratamentos de erros, onde nós vamos verificar se o usuário realmente inseriu alguma informação no nome, se ele inseriu também alguma informação na idade. Mas esses tratamentos de erro nós vamos estar vendo em uma outra videoaula. No momento, o que vocês têm que entender é essa gravação aqui que nós fizemos. É entender como que realmente acontece a gravação das informações no database lá do Firebase. Então, tendo entendido essa parte, nós podemos então dar continuidade e ir para a nossa próxima aula, onde nós vamos estar alterando informações do nosso banco de dados.